Beleza? Bem-vindo ao canal. Pessoal, quase 90% das visualizações desse canal são de não inscritos. Ninguém quer fazer vídeos para tantos não inscritos assim. Se você é um desses e está aqui assistindo mais um vídeo, inscreva-se agora para que o canal continue existindo. Depois de quase 2 décadas de dominância, parece que o gênero de super-heróis está enfraquecendo. Projetos recentes da Marvel e da DC tiveram performances ruins e perderam dinheiro, e projetos futuros como The Marvels e The Flash sofreram inúmeras refilmagens e adiamentos de sua data de estreia. Batgirl foi cancelada e os projetos de James Gunn na DC foram revelados, como Amanda Waller e Monstro do Pântano, entre outros. Mas parece que o público está indiferente. Cada era no cinema e na TV teve um gênero predominante refletindo a cultura do momento. Na década de 1950, num então mundo conservador e normal, pós-Segunda Guerra, predominava o tema da família e homens eram homens, assim como mulheres eram mulheres. Filmes de ficção e de terror ganhavam espaço, e a paranoia da Guerra Fria, com metáforas como invasões de aliens. Na década de 1960 predominavam os filmes de western, trazendo uma imagem idealizada de individualismo, manifestando os clássicos ideais americanos e domando o Velho Oeste, com John Wayne como um arquétipo do estoicismo e a paisagem do Oeste como um grande playground. Razões políticas como a Guerra do Vietnã e o assassinato do presidente Kennedy, entre outras, começaram a mudar esse cenário. O clima mudou para um fatalismo e uma descrença nas instituições da década de 1970. O cinema passou a retratar os socialmente marginalizados e grupos de excluídos em circunstâncias desconfortáveis. Na década de 1980, as coisas mudaram de novo. O consumismo e a confiança se refletiram em filmes com muita testosterona, trazendo Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Sylvester Stallone, entre outros. As pessoas queriam entretenimento e Hollywood trouxe entretenimento. Na década de 1990, com o surgimento da internet comercial e uma sociedade inquieta e angustiada, o cinema passou a trazer filmes dark, com comédias sombrias, e finalmente, no início dos anos 2000, houve a ascensão meteórica dos filmes de super-heróis. Uma geração mais sensível e diversa em relação às gerações passadas surgia naquele momento. Seus temas eram o fantástico e recordar a década de 1980, e houve a ascensão dos mangás e dos animes e das Comic Cons. Essa geração era mais interessada em escapismo. Diversas razões sociopolíticas, como o 11 de setembro e a depressão econômica e a divisão da sociedade em tribos políticas, e então surge o Tony Stark, Homem de Ferro, interpretado por Robert Downey Jr., que foi o catalisador para uma explosão de filmes de super-heróis. Diversos títulos diferentes surgiram e a Marvel foi acompanhada pela DC durante quase uma década. E então, diversas interferências e um padrão estranho começaram a surgir no horizonte, já na fase 3 da Marvel, além do descarte de determinadas figuras centrais, entre elas a principal, o Tony Stark. Não existe universo Marvel nem nos quadrinhos e nem no cinema sem Tony Stark. Na vida real, fortes espasmos políticos, além de questões geopolíticas, entre outros temas, tornaram o mundo visceral e urgente. Parte do público passou a ver como inadequado superpoderes com homens vestidos em uniformes coloridos e atirando martelos encantados e defendendo valores morais. O mundo se torna banal e surge a chamada identidade política. Então, a permissiva atitude dos estúdios, abrindo espaço para ativistas políticos sem talento, no lugar dos verdadeiros escritores, e assim a história foi deixada de lado para abrir caminho para o ativismo e propaganda político-ideológica. A falta de imaginação e de criatividade passou a dominar, além da emasculação dos personagens outrora homens e do tradicional papel masculino de liderar. E assim houve a imposição da identidade política. O escapismo de um mundo antes colorido e divertido cede espaço para a estridente imposição das banalidades do mundo real. Fantasias feministas e propaganda de extrema esquerda antagonizam com a base de seguidores que veem suas histórias e personagens sendo sequestrados em nome de um radical ativismo político de extrema esquerda. E agora, os seguidores desses personagens e histórias são estereotipados como reacionários e, portanto, incapazes de lidar com mudanças.
Isso determinou um clima negativo. Em adição, a DC, com projetos sem rumo e duvidosos e com a impressão de que são tirados da cartola, diminuem o próprio potencial, além de um sem número de lançamentos da Marvel entre séries e filmes, em grande parte de qualidade duvidosa. Ambas, tanto Marvel quanto DC, caem em um espiral de redundância com multiversos e reinos quânticos. Como consequência, filmes e projetos foram cancelados e adiados, e as bilheterias, além da audiência nos streams, afundaram. No sentido inverso, os orçamentos foram superinflacionados. Isso para um gênero que há apenas uma década fazia dinheiro com grande facilidade. Finalmente, os filmes de super-heróis perderam seu senso de diversão depois de Vingadores Ultimato, que trouxe um desfecho muito bom, mas que foi seguido de um vazio nos filmes seguintes. Hoje, os filmes são inconsequentes e vazios, com piadas a toda hora, não têm profundidade ou significado. A pergunta é: o que poderia substituir o gênero de super-heróis e ser a próxima sensação? No momento, é uma pergunta sem resposta. Assim como Star Wars e a Marvel, por exemplo, uniram o público em suas épocas, hoje parece ser impossível surgir algo tão criativo que consiga unir uma sociedade totalmente fragmentada pela narrativa de extrema-esquerda, pela identidade política, pelo feminismo e pela desonestidade de toda essa agenda ideológica. Estamos assistindo ao apagamento do gênero de super-heróis que há pouco tempo atrás parecia ser imbatível. Então era isso, essa é a minha opinião sobre o que vem acontecendo com os filmes de super-heróis. Deixa a tua opinião aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.